Bem-vinda, Eugênia, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do programa Florescer. Também convidei as meninas que participaram da imersão no sábado de Cura Interior para estar aqui nessa noite. Como eu já compartilhei com vocês a mensagem que eu coloquei no grupo, o nosso processo de cura começa com o perdão. E tem pessoas que já passaram pela nossa história, pessoas que a gente lembra, pessoas que a gente não lembra, que nos feriram, que nos machucaram, que causaram uma ferida em nós, e que nós precisamos tocar nessa realidade para perdoar. Tem pessoas que você se lembra, tem pessoas que você não se lembra, mas a marca ficou e te afetou de alguma forma. E pode ser que a partir dessa marca, você fez votos íntimos, você criou crenças e prometeu para você mesma que não ia mais se abrir, se entregar. Tem pessoas, por exemplo, que viveram marcas muito profundas na sua infância, na escola, com um amigo, com uma amiga, e isso marcou de forma tão profunda que ainda existe essa marca, e essa marca está interferindo nos seus relacionamentos no dia de hoje. Então, por isso é tão importante a gente adentrar nesse processo de cura, de perdão, de autoconhecimento, para que justamente nós sejamos mulheres livres. E se nós formos mulheres livres, nós seremos mulheres felizes. Eu quero contar, em primeiro lugar, duas histórias para vocês. Deixa eu só ver o que a Carmen está... A Carmen está falando que não está dando certo entrar no link, só um minutinho. Então, veja, diante de grandes acontecimentos ou de pequenos acontecimentos no nosso dia a dia, nós precisamos exercitar o perdão, justamente para nós termos uma alma livre. Isso precisa ser uma decisão sua e uma decisão minha, de não continuar a minha vida, a minha trajetória, carregando entulhos, parando em coisas pequenas. Então, a primeira história que eu quero contar é de uma aluna que entrou na minha mentoria no ano retrasado, e no processo ali das aulas, ela se libertou de 4 remédios psiquiátricos que ela tomava. Claro que ela foi desmamando, que ela foi tocando em áreas que ela via que ela precisava dar passos. No ano passado, deixa eu ver se foi no ano passado ou esse ano. Acho que foi esse ano. Eu fiz um atendimento com ela e eu perguntei assim para ela, você se lembra quando foi que começou o seu medo de dirigir, o seu medo de sair de casa, o seu medo de se relacionar com as pessoas? E ali no atendimento ela se lembrou que foi a partir de uma mágoa, de uma cunhada que falou mal dela. E aquilo paralisou a vida dela, e ela não se lembrava que ela precisava liberar o perdão, que ela precisava se reconciliar com a pessoa. E às vezes acontece isso na nossa vida, a minha vida está paralisada. A minha vida está travada e eu não sei o motivo. E muitas vezes o motivo é justamente a falta de perdão. Quando a gente vive um processo terapêutico, um processo de cura interior, a gente vai olhar os nossos acontecimentos passados
como uma mulher. Só que muitas vezes, se a gente não vive um processo assim, a gente vai ressentindo como uma menina, como uma criança, que não tem consciência do que aconteceu e continua pensando e ressentindo como uma menina. Então, a mulher de 30, 40, 50, 60 anos é chamada a voltar lá naquele acontecimento com um olhar de adulta, com um olhar de mulher, e ressignificar, e entender o que aconteceu. Não é um processo somente emocional e espiritual, passa pela nossa razão, passa pela nossa consciência. E aí, essa menina já estava livre dessa situação e descobriu que o ponto-chave era essa mágoa com a cunhada. Outro ponto que eu preciso contar para vocês, né? E eu me lembrei muito disso nessa semana, até com a partilha de uma pessoa lá na imersão que a gente teve no sábado, que o Carmen não está conseguindo entrar. Eu nem sei o que fazer. E eu lembrei do meu processo com o meu pai. Eu partilhei nas redes sociais por esses dias, e muitas pessoas vieram por causa dessa partilha com o meu pai. Eles se separaram, meu pai foi morar com uma outra família, teve toda uma questão de traição, de abandono, de escassez a partir dessa separação. A minha vida mudou completamente, em todos os aspectos, afetivo, emocional, enfim. A nossa vida mudou, né? Minha, do meu irmão, da minha mãe. Então, aconteceram depois daquela separação consequências desastrosas que impactou e me impacta até hoje. E quando eu comecei a caminhar com Deus, de forma muito especial, quando eu comecei o meu caminho com a Canção Nova em 2005, eu comecei a adentrar nesse processo de perdão de uma forma mais profunda. Então, ali eu fui vivendo o perdão e exercitando o perdão com meu pai e dando os passos que eu precisava dar de reaproximação dele. Porque a separação fez isso, nos afastou completamente. Não tem como ser da mesma forma após uma separação, após uma situação de abandono e traição. Quando eu entrei para a comunidade, eu me lembro que eu, com o padre Zé Augusto, partilhei alguma coisa. Ele morava com a gente, ele era nosso diretor espiritual. E o padre falou assim: Roberta, você não perdoou o seu pai? E eu falei: eu perdoei. Só que hoje, ou seja, depois de que ele já faleceu, que eu vivi inúmeros processos com ele, eu consigo ver que eu tive que perdoar o meu pai muitas vezes. E às vezes é isso que vai acontecer com você, comigo, com outras situações e com outras pessoas. Vai ser preciso perdoar muitas vezes, todos os dias. Por exemplo, a Jennifer já fez uma partilha com a gente no sábado, de uma situação que ela vive diariamente. E diariamente ela vai ter que perdoar. Quando ela sentir, quando doer, quando ressentir, vai ter que renovar o perdão. O perdão não aconteceu só pelo passado, não, ele precisa acontecer todos os dias. Doeu, eu lembrei da situação, houve um incômodo, eu me decido perdoar essa pessoa novamente. Eu perdoo. E aí, para começar, eu vou colocar aqui os slides para que você entenda o que é, em primeiro lugar, o perdão e o que não é perdão, porque nós temos uma ilusão com relação a esse assunto. Nós temos uma visão muito ingênua. Perdão é esquecer, perdão é amnésia, perdão é voltar a conviver como era antes. E não é isso. É simplesmente deixar de carregar ou viver a partir daquele entulho, daquele lixo. E aí muitas pessoas retêm o perdão pensando assim: eu vou guardar o perdão porque eu preciso
me vingar dessa pessoa, senão ela vai fazer de novo o que ela fez a outra vez. A falta de perdão é um veneno que você toma pensando em matar o outro, ou seja, só faz mal para você. E você, sendo uma mulher de Deus, sendo uma mulher que almeja esse tempo novo na sua vida, essa cura, eu tenho certeza que você não quer viver carregando esse lixo. Concorda? Então, tanto o perdão como a cura interior são fundamentais para que o nosso processo de crescimento humano aconteça. É imprescindível, precisa caminhar junto. Processo terapêutico, processo de cura interior e o perdão. Eu tenho percebido, assim, que tem muitas pessoas que fazem terapia há anos, que buscam um atendimento psicológico, a psicoterapia, e que ainda continuam com a vida amarrada. Amarrada. Por quê, Roberta? Porque falta perdão, porque falta cura interior. Então, esse processo, ele precisa caminhar junto. Senão, você vai continuar com a sua vida aí emperrada. Deixa eu ver, a Roberta pedindo autorizar aqui. Ah, tem bastante gente aqui, ó. Sejam bem-vindas. A gente está aqui, minha filha. Eu estou concentradíssima. Não vi que vocês estavam pedindo autorização. Obrigada, Roberta, por avisar. Oi. Imaginei que eu estava vendo. Chegaram atrasadas, né? Eu pego vocês. Já perderam boa parte do negócio aqui. Antes tarde que mais tarde ainda. É, verdade, verdade. Ou que nunca, né? Tá certo. É. Então, o que eu estava falando para vocês é que talvez você já tenha buscado a psicoterapia, mas se você não entrar num processo profundo de perdão e de cura interior, a sua vida emocional vai continuar emperrada. Emperrada. Nós devemos e podemos praticar a cura interior no nosso dia a dia. Praticar o perdão no nosso dia a dia. Como eu falei, aconteceu uma situação pequena, ou até aquela pessoa que já me ofendeu, ela vem e me ofende novamente. Eu resolvo, eu decido não remoer, não ficar trazendo novamente na minha mente, repetindo ou contando para as pessoas, não, perdoo, eu perdoo, eu deixo passar. Eu sempre tive muita dificuldade de entender o que era o perdão. E, há um tempo atrás, eu ouvi uma frase que me abriu a cabeça, que está em 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor não leva em conta o mal sofrido. E, a partir disso, eu entendi que perdoar é não levar em conta o que o outro me fez. Então, eu decido, a partir de agora, independente do que o outro fez ou falou comigo, eu não vou levar em conta. Repetindo, porque eu mereço ser uma mulher livre e feliz. Tem uma frase de Cora Coralina que eu gosto muito, nem estava aqui programado para falar, mas eu gosto tanto dessa frase porque diz muito do perdão. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Roberta, passagem, 1 Coríntios. 13. Ah. Peraí. 1 Coríntios 13. Vou falar bonitinho aqui.
5. Está na última parte do versículo. Tá bom, obrigada. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Se eu estou vivendo com alguém, convivendo com alguém, e aquele mal ainda está me incomodando, eu preciso resolver. Aí você vê as justificativas, né? Vem o orgulho. Não, eu preciso resolver. Eu preciso colocar um ponto final. Olha lá. As atrasildas. Maria Pereira. Então, eu não posso mais levar em conta esse mal sofrido, porque se eu levar em conta, eu estou carregando um peso para a minha vida desnecessário. E é incrível como a gente vai se azedando, se amargurando, e isso interfere em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu achar a frase aqui. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Roberta, minha vida não tá legal, tô vivendo algumas coisas, mas eu não sei o que que é. Será que não é a falta de perdão que está emperrando a sua vida? Está emperrando seus relacionamentos? Está até emperrando as graças que Deus quer derramar na sua vida? A cura interior e o perdão são instrumentos que, quando bem utilizados, podem favorecer, dinamizar e colaborar no processo terapêutico. O que é, então, perdão? É uma decisão interior de libertar-se da dor e do ressentimento. Eu me decido, a partir de agora, que essa realidade não vai continuar me machucando. Que eu não vou continuar sentindo de novo. Remoendo. O que faz doer? Eu fico remoendo. Eu fico com aquilo ali, ó, o tempo inteiro dentro de mim, como, por exemplo, a vaca que come o seu capim e depois ela fica ali remoendo na boca, remoendo, moendo. Como, por exemplo, uma pessoa que faz caldo de cana, que ela coloca a cana e moe e remoe, e moe e remoe. Às vezes a gente faz isso com o mal sofrido. E isso é o primeiro passo para que você não perdoe, você remoer, você sentir, você acorda e pensa, você dorme e pensa, acontece algo, você lembra e pensa. Não quero mais. Eu não quero, a partir de agora, deixar que essa dor me atinja. Ai, Roberta, mas continua doendo. Resolva. Resolva e siga a sua vida. Perdão é escolher não alimentar o ódio ou a vingança. É muito da nossa cultura se vingar. Enquanto eu não me vingar, eu não vou ficar em paz. Eu preciso dar o troco. Preciso. E não resolve nada. Não nos faz bem. Não faz de nós pessoas melhores. O perdão é um caminho de cura emocional e espiritual. É reconhecer a ferida, mas não viver mais aprisionada a ela.
Sim, aqui houve uma dor, uma ferida, mas eu sigo a minha vida e não estou aprisionada a essa dor. É um ato de amor próprio. Eu me amo tanto que eu não vou carregar isso na minha vida. Então, veja, precisa resolver. Na Canção Nova, nós temos 2 princípios: partilha e transparência e viver reconciliados. Então, você imagina, numa comunidade com tantas pessoas, com tantas situações, seja de trabalho, seja na casa comunitária, seja para quem é da comunidade de aliança, pessoas diferentes, pessoas que se esbarram, que se machucam, mesmo sem querer. Se a gente não viver esse princípio, esses 2 princípios, a gente não consegue ficar na comunidade. Reconciliar sempre, resolver, não deixar passar. Viver reconciliado e a partilha da transparência. Aconteceu algo, houve um incômodo, houve uma situação que não ficou esclarecida. Eu preciso ir ao encontro e resolver, ser transparente. Ah, mas eu não sou da Canção Nova. Mas eu tenho certeza que você ama a Canção Nova, que você é filha do Padre Jonas, e você também é convidada a levar essa bênção para a sua vida. Leve essa graça para a sua vida. Porque você não quer viver com cargas nos seus ombros. Com a vida pesada, difícil, emperrada. Então, isso não é perdão. E o que é perdão, então? Nós já falamos. O julgo da falta de perdão. Cada vez que você decide não perdoar, cada vez que você decide ficar com uma mágoa, você vai impondo sobre você julgos, pesos, fardos de discórdia, desamor, falta de unidade e uma vida sem paz. É sobre você, não é sobre ninguém. Perdoar é escolher perder para ganhar. Para ganhar o quê, Roberta? Eu perco meu orgulho para ganhar o próximo, ganhar o céu, ganhar a dignidade de filha do Pai das misericórdias, ganhar a graça de ser uma mulher à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é perdão. Se eu não perdoo, eu não estou sendo uma mulher à imagem e semelhança dele. E aí, como eu falei no início, para as atrasildas, eu vivi essa experiência até o meu pai falecer, de perdoar muitas vezes e todas as vezes que eu estava com ele, de não levar em conta o mal sofrido. O perdão é fundamental. É tão fundamental para a vida cristã que a palavra de Deus vai dizer: se você tem algo a ofertar a Deus, mas você se lembra que o teu irmão, não é você, que o teu irmão tem algo contra você, você vai deixar a sua oferta e você vai lá se reconciliar. Para que a sua oferta seja agradável a Deus, para que a sua vida seja agradável a Deus, você precisa resolver. A gente não tem esse costume, não é da nossa cultura resolver, muito menos da nossa educação. Mas, como uma mulher que quer seguir a palavra, você precisa deixar sua oferta, resolver, ter um coração purificado, se reconciliar e depois voltar para a presença de Deus. A primeira grande luta é contra o nosso orgulho. Há uma batalha. Há uma batalha quando nós somos feridas. De um lado, você sabe o que é certo, mas de outro lado, vem milhões de coisas dentro de você. E a batalha acontece aí.
seu orgulho dizendo para você não ceder, para você que isso é idiotice, que não tem necessidade, para você guardar mesmo, e o outro não tem, você não tem que se humilhar para o outro. Esse exército que se levanta dentro de você vai lutar todos os dias, dizendo que isso é autopreservação. É se proteger para não destruir a si mesmo, para não destruir a sua imagem, para não destruir a sua reputação diante do outro. Autopreservar-se nos leva a agir segundo os nossos instintos individualistas, mundanos, egoísta, orgulhoso. Quem quer viver segundo a vontade de Deus precisa deixar-se envolver pelo perdão. Se a gente for parar para pensar, humanamente é uma loucura. Só consegue entrar nessa dimensão quem está na presença de Deus. Por que a gente precisa estar em oração todos os dias? Porque senão o que há de pior em nós vem à tona. Quantas vezes eu estava com mal-estar, com raiva, por exemplo, do Fred, com raiva de alguém, alimentando aquela raiva, aquele ódio em mim. E foi e é no momento de oração que as guardas se baixaram e eu fui reconhecer, Roberta, você precisa perdoar. Você precisa deixar essa mágoa de lado. Você precisa deixar passar. Você não pode mais levar em conta o mal sofrido. Só com a graça de Deus, aí sim, eu busco a reconciliação, eu busco resolver a vida com aquela pessoa. Sem a graça de Deus, realmente você não vai conseguir. Você vai me dar justificativo, você vai me dar motivo, o seu orgulho vai falar mais alto, você vai falar que não tem necessidade, que está tudo bem. Só que diante de Deus, nós estamos nuas. Ninguém esconde nada de Deus, nem você. Para mim, você pode vir com todos os argumentos e dizer, olha, Roberta, não. Só que de Deus, você não esconde nada. E aí, quem está nessa luta contra o perdão, enxerga o outro como seu adversário. E de alguma forma, até interiormente, eu preciso matar essa pessoa, destruir essa pessoa, eliminar essa pessoa. E a primeira reação é a resistência contra a reconciliação. Quem está ofendido tende a almejar a justiça mundana, a vingança. Onde não há espaço para a misericórdia e a caridade, é uma escolha. A justiça mundana ou a misericórdia e a caridade? A compreensão, o olhar espiritual. Ninguém deseja ser machucado, ferido, injuriado, traído. E quando isso acontece, o nosso exército interior tende a defender seus domínios, que são o coração e a autoimagem. Não, essa pessoa ela me machucou e eu preciso me defender. Então, eu não vou perdoar. Como vai ficar a minha autoimagem, a minha reputação se eu perdoar? Mas a raiz de tudo é o orgulho. E a gente sabe que o orgulho não vem de Deus. Inclusive, o orgulho é que fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus, porque eles queriam ser como Deus. O orgulho é que fez Lúcifer se tornar o anjo da perdição. Ele era um anjo de luz, mas ele viu que ele poderia ser um anjo destacado no céu. E ele perdeu o céu. Imagina perder o céu por causa da falta de perdão. Lutamos tanto. E aí perdi. Porque lá na hora do julgamento, Deus vai ver que o meu coração não está
pronto, santo, limpo o suficiente para conviver com ele na eternidade. Então, compensa carregar esse orgulho? Compensa carregar a falta de perdão? Compensa reter o perdão? Compensa matar as pessoas, eliminar as pessoas da minha vida como se a minha vida fosse um Big Brother, como se fosse um cemitério onde eu mato mesmo, deixo de lado, porque a pessoa não me merece? Jesus é muita porcaria, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso significa de forma infinita. Infinitamente eu preciso exercer o perdão. E aí vem as desculpas para eu não perdoar. Eu vejo que eu preciso, eu vou dar esse passo, mas a minha cabeça vem com todas as desculpas para justificar a falta de reconciliação. Estou cansada de perdoar, eu não consigo esquecer, essa pessoa não muda, ele é bem difícil de conviver, fez isso comigo a vida inteira, não merece, não veio me pedir perdão, eu só perdoo se a pessoa vir aqui se humilhar na minha presença. Misericórdia. Só que aí, em contrapartida, tem as consequências do perdão retido, que só faz mal para você. Você se torna uma pessoa amarga. A pessoa que se reconcilia, ela é uma pessoa livre e feliz. Se você não se reconcilia, você é uma pessoa amarga, amarrada e amargurada. Porque você escolheu viver com contenda. Você se torna o oposto daquilo que Deus criou você para ser. E aí, se eu escolho viver a falta de perdão, se eu escolho reter, se eu escolho me preservar, me autopreservar, eu, na verdade, me coloco numa situação de doença emocional, doença espiritual, pecado. Eu quebro a minha comunhão com Deus. Deus não te criou para viver separada, na discórdia, na falta de perdão. Se o nosso comandante é o orgulho, nós permaneceremos armadas e inflexíveis diante de uma ofensa recebida. E quem é a pessoa derrotada? Não é o outro, sou eu mesma. A falta de perdão tem consequências gravíssimas na nossa saúde. Interessante que esses dias eu vi uma reportagem, uma entrevista, não sei se vocês viram, daquele Dr. Ray. E ele dizia assim que, olha, tem mais de não sei quantos anos que eu não bebo, há não sei quantos anos eu não como pizza, há não sei quantos anos que a minha alimentação é regradíssima, e eu estou com câncer, sabe por quê? Por causa de mágoa, de raiva, falta de perdão. O perdão mata. São doenças que são somatizadas. Nós perdemos o sentido da vida, nos tornamos depressivas, até com transtorno de ansiedade. Então, os efeitos do perdão ultrapassam a nossa alma e adentram no nosso organismo. Doenças mentais, emocionais, porque eu estou retendo o perdão. Pessoas também que carregam o alcoolismo, fibromialgia, têm problemas mentais, não conseguem ter uma qualidade de vida, porque escolheu reter o perdão. Eu já trabalhei com pessoas em situação de rua e você imagina, pessoas que deixaram sua família, que saíram de casa porque se magoaram. Porque carregam essa mágoa por anos. A vida da pessoa acabou. Se definhou. É uma pessoa que prefere perder a vida do que perder o orgulho. Eu quero que você tenha essa consciência.
Eu quero que você tenha essa consciência. Olha, eu nessa situação, eu não perdoo porque eu sou uma pessoa orgulhosa. E se eu sou orgulhosa, eu escolho que Satanás reine na minha vida. Ai, Roberta, muito forte o que você está falando. Me prova o contrário, então. Eu escolho o reinado de Satanás, porque se Deus é misericórdia, se Deus é reconciliação, se Deus é perdão, eu escolho a falta de perdão, eu escolho o quê? A morte eterna. Forte, né? Triste. Espiritualmente, a falta de perdão abre brecha para o maligno, que o maligno entre na nossa vida. E essa palavra é muito forte. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. É normal a ira, é normal a raiva, mas isso não pode nos levar ao pecado, ao afastamento dos outros. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. E não deis nenhuma chance ao diabo. Quer dar uma chance ao diabo? Quer abrir a brecha? Deixa ele entrar aí através do ressentimento. Você vê como você vai se esvaziando espiritualmente, você vai minando. Ah, mas eu estou aqui rezando. Ah, eu estou aqui. É como um balde furado, não adianta encher. Vai minando pela falta de perdão. Não entristais o Espírito Santo, com o qual fostes marcados como um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então, Roberta, na prática, como perdoar? Reconciliando-me com Deus. Quando eu me reconcilio com Deus, quando eu me confesso, quando eu reconheço os meus pecados, eu vou entendendo que eu não tenho direito de reter o pecado de ninguém, porque eu sou tão pecadora como o outro. A conversão pessoal é o caminho da concórdia entre as pessoas. Se eu não busco essa conversão, se eu não reconheço a minha fraqueza, eu não vou tirar esse peso da falta de perdão, eu não vou tirar esse orgulho. Como perdoar? Pela acusação de mim mesma. O orgulhoso não quer reconhecer os seus próprios erros e misérias. Não quer reconhecer as suas limitações. E se coloca acima dos outros, como se pecasse menos, como se fosse mais santo, mais santa, melhor. O orgulhoso absolve a si mesma e condena os outros. Também através da oração de súplica, Senhor, me dá graça de resolver a minha vida com fulano, de perdoar. E Deus vai te ajudar, porque realmente precisamos da graça dele. E com um coração sincero, que nos conceda a graça não só de sermos receptores do perdão, mas também de darmos o perdão. Talvez você precise hoje colocar seu joelho no chão, pedindo a graça de se reconciliar e a graça de perdoar. A ofensa, às vezes é uma coisa pequena, mas você está carregando aí. Também exercitando a vontade. Ah, mas eu não estou sentindo. A nossa decisão por fazer o que é certo não pode, não precisa passar pelos nossos sentimentos. Se passa pela nossa vontade, o orgulho vence. E aí ele vai fazer aquilo que ele quer. Se eu vou me reconciliar, eu preciso, pela minha razão, pela minha inteligência, me convencer que é uma decisão e me levar a imaginar e encontrar vias para perdoar. Sim, eu preciso perdoar por isso, por isso e por isso e pronto. Se eu for cair nos meus sentimentos, não vou evoluir.
tomando a atitude. Não importa quem seja o ofensor ou ofendido. A atitude deve sempre ser pela reconciliação. E aí o grande exemplo de João Paulo II. A gente precisa ter muito em mente isso. João Paulo II, naquela praça de São Pedro, de forma inesperada, levou um tiro. O atirador ele foi preso. E depois de um tempo, João Paulo II foi até a cela, foi até a prisão. Então, perceba, o cara que fez isso não foi pedir perdão a ele, mas ele decidiu perdoar. Então, ele foi lá dar o perdão. E às vezes a gente, no orgulho, quer que o outro se rebaixe. Não, tem que se rebaixar a mim. E vim pedir perdão. Não, toma o exemplo desse santo, que foi dar o perdão. E muitas vezes é assim a nossa conversa. Quantas vezes eu e o Fred nos desentendemos? Eu não tive humildade para pedir perdão e ele falou comigo, Roberto, eu me senti muito ofendido com isso, com isso, com isso. Mas eu te perdoo. Resolveu. Independente de eu pedir perdão ou não. E essa atitude repercutirá no céu. Somente lá na eternidade é que compreenderemos que perdoar é, de certo modo, abrir o paraíso para si e para o outro, mesmo sem nenhuma recompensa nessa terra. Às vezes nós queremos a recompensa aqui, só que a nossa visão espiritual precisa nos levar a entender que a nossa recompensa é no céu. Dando de graça o que de graça recebemos. Se Deus me perdoa gratuitamente, gratuitamente eu preciso perdoar. Sem esperar recompensas, sem esperar certas palavras de quem me machucou. Ah, mas eu só vou perdoar se fulano se arrepender. Talvez isso não aconteça, mas mesmo assim, eu me decido perdoar. No ato de perdoar, não pode e não vai haver exigência ou garantia que essa pessoa não vai me ofender novamente. Não há como saber se a ofensa vai se repetir, se ela vai ser agravada. É um ato livre, sou eu comigo mesma que, de forma amorosa, desinteressada, com o objetivo de ser uma mulher livre e feliz, vou perdoar. O tempo e o perdão. Talvez hoje você ainda não consiga perdoar. E você precisa de um tempo. Mas veja, esse tempo não é assim, eu vou deixar, não. Eu me decido, eu quero, eu preciso. Hoje eu não consigo dar um passo ainda, mas eu estou me preparando para dar esse passo. Eu não posso protelar, mas eu posso me organizar interiormente, me preparar espiritualmente para dar esse passo da reconciliação. Porque existem ofensas que foram destrutivas, que me afetou de forma profunda. E hoje eu preciso me recompor para dar esse passo. Só que, quanto mais rápido você der esse passo, mais rápido você vai ser curada, você vai se recompor e você vai retomar a sua vida. A necessidade de tempo para perdoar alguém não implica que o tempo esteja retido, que o perdão esteja retido ou suspenso, mas significa que o ato de perdoar, por vezes, não pode ser realizado num instante só, como eu falei. Com meu pai, eu fui realizando todas as vezes que eu falava com ele, que eu estava com ele pessoalmente. Até que um dia, no ano de 2011, eu consegui uma carona, eu morava em Cachoeira Paulista, eu consegui uma carona para visitar meu pai no Dia dos Pais, vim com uma outra menina que estava na comunidade. E quando eu me despedi do meu pai, eu senti assim, caraca, acho que agora sim eu perdoei meu pai.
depois de tantos anos vivendo esse processo agora, eu senti isso. E eu me lembro da cena, eu me despedindo dele e da minha mãe, que eles moravam perto, né? Eu senti que eu tinha encerrado esse processo. Na semana seguinte, ele faleceu de infarto. Então, eu vivi o processo. Eu não parei. Não foi fácil. Isso demandava convivência, exigia de mim um esforço de estar junto, de fazer o bem, de dar o que eu não conseguia humanamente. Mas a consciência estava tranquila. Carece de um processo de reconciliação no qual o tempo é o remédio. Mas não dê desculpas. Não pare nas suas desculpas, não pare no seu orgulho. Existe uma diferença entre reter o perdão, que é a decisão de não conceder, e a predisposição para a reconciliação. E às vezes é necessário alguns dias para acalmar os ânimos, mas você resolver. Você resolver. Lembrando que a pessoa mais beneficiada não é o outro, é você mesmo. Quem quer partilhar? Pode esperar, vamos esperar 5 minutinhos para você digerir, para você pensar, para você rever o que você anotou. Daqui a 5 minutos a gente começa a partilhar, tá?
Voltamos. Roberta, Oi. quando a gente se fala em perdão, né, a gente sempre procura muito assim focar que a gente tem que perdoar alguém, Uhum. né? E uma vez eu conversando com o padre João Egg, ele falava muito sobre o perdão comigo e me Uhum. tocou muito, porque antes de perdoar os outros, a gente tem que perdoar nós mesmos, Uhum. né? Eu lembro que ele virava para mim e falava assim, Carla, você precisa, ele falou assim, perdoar, a gente tem que perdoar quantas vezes? Aí eu falei, né? 70 vezes 7. Ele virou para mim e falou assim: então você comece agora. Carla, eu te perdoo. Carla, eu te amo. Então, muitas vezes, em tudo que você foi falando, tudo que você foi colocando aí para gente, eu acho que o mais importante de tudo é a gente começar a perdoar nós mesmos, Uhum. né? E fazer a Uhum. nossa reconciliação com Deus, Uhum. né? Todo dia. Uhum. Porque se a gente não se reconciliar com a gente e com Deus, a gente não vai conseguir perdoar o próximo. E como você disse, perdão é decisão. E perdão é perdoar todo dia, porque cada dia e cada situação a gente se depara, né, com situações do passado que voltam, né, e principalmente em família, uma coisa muito complicada a gente conviver em família, né, Uhum. porque a gente está sempre defrontando com coisas do nosso passado Uhum. que volta no futuro, ou melhor, que volta no presente e que a gente tem que estar sempre nessa lenta. Uhum. Então, acho que antes de tudo a gente tem que procurar essa reconciliação com nós mesmos, se Uhum. amando. Para mim foi muito engraçado nesse período que a gente teve de partilha lá de tudo, que eu pude ver que eu tinha que me perdoar porque eu não estava me aceitando a minha autoimagem. Então, antes de eu ver o meu físico, as manchinhas que estavam aparecendo da idade, eu olhei nos meus olhos e, sabe, como quis olhar para dentro de mim. Eu não reparei o que estava por fora. Na hora que você deu o espelho, você nem disse aonde que a gente acha o espelho, Ah, é? sabe? Na hora que você deu o espelho, eu naquele momento eu não me preocupei nada. Então, naquele momento, eu já estava sentindo que eu estava com uma cura interior comigo, me perdoando, Que bom. né? Então, acho que é muito importante para a gente isso. E como você, eu posso dizer por mim, me ajudou nesse processo de reencontro comigo. Eu estava vendo muito assim, ai, tô gorda, ai, eu sempre usei franja, ai, meu cabelo caiu por causa da pandemia, eu não tô. Eu só botava defeito. E hoje eu pude ver que através daquele espelho eu pude me perdoar. E agora, no passo a passo, buscar o perdão por várias feridas, como você mesmo disse. A gente muitas vezes faz terapia, a gente muitas vezes é da caminhada, cai, levanta, Uhum. fica no deserto, né? E a Uhum. gente tem que agradecer esse deserto que Deus dá a gente, porque é esse momento que Ele está fazendo com que a gente se perdoe e perdoe o próximo. Amém. Amém. Obrigada. Até no. A Inês está aqui? A Rafaela saiu. Inês, você está por aí? Cadê você? Está com outro nome. Maria Pereira. É a Inês, né? Quando a Inês partilhou uma situação no sábado, eu me lembrei, ela falou, eu não consigo me perdoar porque eu perdoei aquela pessoa naquela situação. Claro que ali não dava, né, para falar tudo, mas assim, eu vivi algumas situações que eu fiquei anos também, puxa, me condenando, chateada com por que que eu fiz isso, por que que eu fiz isso, por que que eu fiz, poxa, mas não era para ter feito, porque eu fiz essa escolha.
Só que assim, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma compreensão conosco mesmas. Porque naquela época que eu cometi tal erro, que eu tomei certa decisão, eu achava que era o melhor, eu achava que era o certo. Hoje eu já amadureci, eu enxergo a situação de uma outra forma, eu reconheço e me reconheço de um outro jeito. Então, por isso que hoje eu tomaria uma outra decisão. Então, eu preciso me perdoar também, compreendendo que naquela época eu não tinha condições de ter outra escolha, porque eu não Exatamente. conseguia, entendeu? Isso aí. Hoje eu Isso, tenho uma compreensão melhor. e isso precisa nos deixar tranquilas, né? E até parar de nos flagelarmos, de nos condenarmos. Entende? Sim, com certeza. É, a parte desde o do sábado, né, para cá, é como que se fosse clareando, né? Aí, né, algumas coisas, alguns pontos, né, como eu falei lá, não consegui falar tudo, né? Hoje tá tudo assim, aparentemente tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Mas assim, é engraçado que de sábado para cá já as coisas já foram ficando menos pesadas, entendeu? Aí eu já estou refletindo mais. E agora com essa, né, com essa aula de hoje aí, tá completando tudo para mim, entendeu? Que bom. E eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Vai sim, são muitas coisas para digerir. São muitos Sim, anos. São muitas situações sim. que a gente lembra e que a gente não lembra. Então a gente também tem que ter paciência com o nosso processo, né? Porque a gente, assim, no início, a gente, né, na tentativa de resolver, a gente passa como que um rolo compressor em cima de tudo, e peraí, não, tá tudo certo, e vamos embora. Só que aquilo a gente acaba que fechando um monte de gavetas, né, conforme for, né, Uhum, e que a gente não fica sem abrir por muito tempo. uhum, Mas tem horas que a gaveta, igual como você vai enchendo uma gaveta de papel, tem hora que ela não suporta mais, né? uhum. Entendeu? E, e é isso aí. Acho que a gente. Por isso que é a importância do diálogo, né? A gente precisa estar de cabeça assim, fresca, tranquila, pedir um direcionamento a Deus, para a gente não fazer nada de cabeça quente, Uhum. né? Para isso não virar uma bola de neve, no final a gente ficar assim, né? Doente por dentro. E Por é isso que a gente isso. precisa dar as nossas pausas, né? Sim, com certeza. Com certeza. Fazer pausas. Além da gente ser mulher, né? Que, assim, eu acho que a mulher tem muito mais carga do que o homem. É mulher, é mãe, é profissional, é filha, Uhum, né? É esposa, né? Então, são várias pessoas em uma só, são várias funções, né? E nós somos frágeis mesmo, entendeu? Não que o homem não seja, mas eu acho que acho que a mulher, ela leva uma carga muito maior, né? uhum, Tem uma carga muito maior de várias coisas. uhum. É isso aí. Obrigada. Nada. Alguém mais quer partilhar? Vai, Roberta, pode falar. você falando a questão do perdão, ser decisão, isso tudo, aí complementando, né, o que eu partilhei no sábado, é justamente isso. Como eu falei, é, meu pai já tinha chegado para mim, pedido perdão, e eu durante muito, e eu perdoei, eu não tenho mágoa nenhuma dele, tenho muita admiração por ele até. E eu fiquei remoendo
durante muito tempo, a questão da minha mãe não reconhecer que ela errou e não me pedir perdão. Foi exatamente o que você falou. E com isso, chegou um momento que eu percebi que eu estava acabando comigo, com mais ninguém. E que eu precisava tomar a decisão de perdoar. Era exatamente isso. Porque se eu não perdoasse, eu ia fazer mal a mim, a mais ninguém, não é a ela, porque ela não está nem aí, a verdade é essa. Ela não está percebendo, ela não acha que tem que me pedir perdão em nada, ela não acha que ela errou. Então, e eu fiquei naquele orgulho justamente disso, querendo ouvir aquele me perdoa, minha filha, como meu pai fez, a verdade é essa. E aí, um dia eu estava realmente remoendo, exatamente como você fala. Eu ficava contando as histórias para todo mundo. E o que ela estava fazendo, e como ela está, e como ela está impossível, e como isso, e como aquilo. Eu estava assim. Você falou da cana sendo mastigada ali 1000 vezes, exatamente isso. Aí eu falei, não, tem que dar um basta, tem que chegar, eu tenho que decidir perdoar. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de pedir desculpas, eu percebo isso. E de falar uma coisa assim, eu te perdoo, né? Essa tal. Não sei se isso é falta de humildade, não sei. Enfim, eu tenho sempre pensamento de não sou perfeito de forma alguma, mas eu tento fazer tudo da melhor maneira possível para eu não errar com ninguém. Eu até digo que eu tomo muito cuidado com as palavras, porque elas não têm volta. Né? Que mesmo que eu peça perdão, ela já pode ter ferido alguém, né? Então, assim, a palavra não tem volta, então eu tenho que pensar muito antes de falar. Com isso, talvez eu ache, né, no meu pensamento também seja um orgulho, que eu não erro tanto, então eu não preciso, então eu tenho que trabalhar isso em mim. Como eu tenho trabalhado, né, no casamento, com o tempo no casamento, a gente precisa trabalhar isso, de pedir desculpas, de pedir perdão, porque a gente não é perfeito sempre. E aí, o meu maior bloqueio era como eu ia fazer isso. Porque eu achava que não era só no coração que eu precisava falar. Porque além de decidir perdoar, eu precisava falar que eu estava perdoando ela, para quebrar esse orgulho em mim também, a dificuldade de dizer que perdoa. E aí um dia eu fiz, ela ficou olhando pra minha cara, tipo assim, né? Tá me perdoando de quê? Enfim. Mas, como você no começo falou, é uma questão que é um trabalho diário de perdão, porque quase todo dia querendo ofender, né? E aí, e hoje eu tenho que, infelizmente, às vezes desligar o telefone para eu não terminar de ouvir aquilo ali, quando ela tá falando. Hoje eu até aviso, eu vou desligar. Hoje mesmo ela fez isso. Eu vou desligar. E ela continua, tá? Que eu desliguei, para eu não terminar de ouvir e me magoar. Então, assim, é difícil, mas a gente tem que treinar, né? Exatamente isso. Decidir treinar a arte de perdoar. Não é fácil, mas Deus sempre nos fortalece, nos ajuda, né? É só a gente ter abertura de coração e de mente. Isso aí. E assim, uma das coisas que com certeza foi a motivação de João Paulo II que precisa ser a nossa, né? Tem pessoas que não têm condições emocionais de nos pedir perdão. E aí a gente precisa ter essa consciência para não ser tão rígida com a pessoa. E isso nos ajuda, porque se eu compreendo que o outro tem essa dificuldade, tem essa limitação, eu ajo de uma forma mais leve. Caraca, a pessoa não tem condição. A pessoa tem uma dificuldade, então eu não preciso ser tão rígida, eu não preciso carregar esse peso, né? E essa compreensão nos salva desses momentos de julgo, de peso, de dor, né? Verdade. Obrigada, Jennifer. Para as meninas que participaram da imersão no sábado, ainda faltou o último momento de cura interior, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 4, às 21 horas.
Então, eu vou avisar lá no grupo, mas já avisando que esse último momento vai acontecer na segunda-feira, dia 4, às 21 horas. E para quem ainda não participou da imersão, eu tenho um convite para você. Nós vamos ter essa versão da imersão online, que, claro, não se compara àquilo que a gente viveu no presencial, mas é a sua oportunidade de dar um passo rumo à sua cura interior. Então, você está aqui, você deu um passo. Agora você é chamado a dar um passo com a outra perna e sair do lugar em que você está. E eu te faço essa pergunta: você quer dar mais um passo rumo à sua cura interior? Porque o processo do perdão é um passo. E aí, eu convido você a viver tudo que as meninas viveram no último sábado, só que online. Quando que isso vai acontecer? Peraí. Ué, meu pai, não é só apertar aqui, não? Isso. Vai acontecer no dia 7 de agosto, quinta-feira da semana que vem, às 20 horas. Um investimento simbólico de R$ 67. Então, você vai ter aula ao vivo, você vai ter direito à gravação e você vai ter o material em PDF. As meninas receberam impresso e quem participar online, na quinta-feira, dia 7, vai ter esse material em PDF. Então, assim que você já fizer a inscrição, eu já te envio o arquivo para você imprimir e viver esse processo de entrar com profundidade nesses 4 passos, em 4 momentos da sua cura interior. As meninas viveram e foi, assim, bem profundo, bem impactante. Depois eu vou estar pegando até o depoimento com elas. E quem não fez é convidada a estar comigo na próxima quinta-feira. Aliás, na quinta-feira da semana que vem. Então, esse é o meu convite. Sair do lugar que você está. Ai, Roberto, eu percebo que tem alguma coisa. Eu percebo que tem algo que está dificultando a minha vida hoje. Que tem coisas aqui que não foram resolvidas. Vamos dar um passo? Vamos dar um passo na cura da sua história, no seu autoacolhimento, no seu desenvolvimento como mulher, nas cicatrizes, nas feridas que estão aí, que você nem se lembra, para que você seja uma mulher livre, para que você seja uma mulher feliz, tá bom? Eu vou mandar mensagem no seu privado e eu aguardo a resposta. Então, relembrando, próxima segunda, dia 4, nós vamos encerrar a imersão presencial, vamos encerrar de forma online. E na quinta-feira, a imersão online, para quem não conseguiu participar da imersão presencial. Tá bom? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, só levantar a mãozinha aí. Cadê vocês? Não? Nenhuma dúvida? Não. Então tá bom. Qualquer coisa me manda mensagem então no privado.